Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo. A verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, ainda com Jesus Cristo ensinando, repreendendo e doutrinando os líderes religiosos da época, que passavam a Bíblia, passavam a lei de Deus para o povo, misturando com seus costumes, com seus modos de pensamentos, com seus modos de agir, e tiravam assim a essência dos ensinos de Deus verdadeiro. O que Jesus Cristo também fez há 2018 anos atrás, nestes ensinamentos, serve muito para hoje, irmãos, para que aprendamos a pegar os ensinamentos de Jesus Cristo, não misturar ele com o meu pensamento, com a minha forma de pensar, com o costume da minha denominação, com doutrinas da minha denominação, com doutrinas de homem, com costumes de religiões, tradições de religiões, doutrinas de homens, líderes religiosos, que, infelizmente, se dão ao direito de misturar ou de mudar um pouco os ensinamentos de Jesus Cristo e assim contaminar aqueles que estão lhe escutando e aqueles que lhe seguem, o que é um erro trágico e que o Senhor já disse que não suporta. O Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que ensinam errado, esses pequeninos que creem nele, esse povo que crê nele, aquele que ensinar errado, não é? Melhor lhe fora se amarrasse uma corda no pescoço, a outra ponta da corda numa pedra e atirasse no fundo do mar. O melhor. Imaginem o pior que vai acontecer com essa pessoa. Por isso a advertência. Ensine o que Jesus Cristo ensinou, não o que você pensa. Estude, procure, aceite. Aceitar o que Jesus Cristo ensinou é o melhor caminho para se chegar à vida eterna com Deus. Então, estavam esses ensinamentos e nós vimos, né, Jesus repreendendo muito as formas de ensinamento dos líderes religiosos da época, só que teve uma classe maior ainda, os chamados doutores da lei de Moisés. Era eles que passavam esses ensinamentos da lei para os líderes religiosos que ensinavam o povo. Era uma classe muito maior. Nos dias de hoje, são os chamados teólogos, aqueles que fazem universidade, estudando a Bíblia como diz o ditado, de cabo a rabo. Estudando toda a Bíblia, sabendo de tudo dentro da Bíblia, até parece. Então eles distorcem muito. São os líderes, são os doutores da lei. Hoje são os teólogos. Mas são todos? Claro que não. Uma grande parte, né, conseguem aceitar aquilo que está na Bíblia e consegue conservar isso no coração, a essência do ensino de Jesus Cristo. Mas a maioria termina mudando as coisas, porque isso é por fé, é espiritual, não pode ser material, não pode ser o estudo normal do mundo. Estudar a Bíblia não pode ser normalmente quando você vai para uma universidade, simplesmente assim. Você precisa aceitar o Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse que o Espírito Santo ele nos ensinará em tudo, porque há coisas espirituais ocultas, tá entendendo? Que mesmo você lê, você vai pensar que é de um jeito, mas pode ser de outro jeito. Então o Espírito Santo é que define isso. Sem o Espírito Santo, os teólogos tornam homens carnais, presos na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então os doutores da lei era isso. E eles reclamaram porque Jesus Cristo estava repreendendo os líderes religiosos. Aí Jesus Cristo vai para ele também. Diz, ai de vós, fariseus e doutores da lei. Vocês que disseram, vivem dizendo aí para o povo, para todo mundo, que se vocês estivessem no tempo da lei, no tempo dos profetas, jamais teriam se juntado com os vossos próprios pais que mataram os profetas de Deus. Jamais teria. E adornam os túmulos dos profetas, né? Pinta tudo. Não é interessante? E disse você, eu jamais teria matado os profetas de Deus, como os nossos pais mataram. Aí Jesus Cristo diz, e assim vocês comprovam que são filhos dos assassinos dos profetas de Deus. Vocês estão dizendo que não fariam, né?
Jesus Cristo ensinando isso. Vocês estão dizendo que não fariam isso no tempo dos vossos pais, né, que mataram os profetas de Deus. Não? Mas eu vou enviar profetas até vocês. Jesus Cristo que se referia à sua igreja, depois que ele morresse, ressuscitasse, subisse ao céu, ele mandaria seus discípulos pregar o evangelho. Eu vou mandar para vocês, disse Jesus Cristo, discípulos, verdadeiros seguidores fiéis, falarão a verdade, falarão o evangelho, falarão as minhas palavras. Vocês não aguentarão e vocês matarão um, perseguirão outro, tá entendendo? Torturarão outros e matarão e massacrarão. Já que vocês dizem que não são como seus pais que mataram os profetas, vocês vão matar todos os meus santos, todos aqueles fiéis que eu vou enviar para pregar o evangelho, vocês vão matar ele. Para que caia sobre a cabeça de vocês todo o sangue dos inocentes, desde o sangue de Abel, que foi morto por Caim, até o sangue de Matatias, que vocês mataram entre o altar, há pouco tempo atrás, vocês mataram entre o altar e o santuário. Por quê? Porque ele falava a verdade. Vocês são uma raça de víboras, vocês só têm fantasia religiosa na frente, somente por dentro vocês estão podres. Vocês só têm a capa de que seguem a Deus. Vocês são os mentirosos, bando de víboras. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer dos doutores da lei, junto com os escribas, fariseus e sacerdotes. Então, irmãos, vocês não são nada, dizia Jesus Cristo. E disse que vai enviar sábios e escribas e vocês vão matar. E quem não sabe, irmãos, que isso aconteceu? Os líderes religiosos da época, irmão, após a morte de Jesus Cristo e quando se deu a primeira perseguição contra a igreja em Jerusalém, começaram a matar e perseguir os discípulos de Jesus Cristo, prenderem, dar açoite, torturar, matar. E isso, com a ajuda de Roma, decorreu muitos séculos. As religiões que se criaram depois, que religião não foi criada por Deus, certo? Normalmente as religiões seguem seu próprio credo, não seguem o evangelho de Jesus Cristo, que é amor e paz, e as religiões mostraram que não são amor e paz. É tudo uma farsa, né? São enganadores. Então o que acontece? Mataram. Jesus Cristo disse e se cumpriu. Esses mesmos religiosos que estavam escutando Jesus Cristo quando ele estava repreendendo e dizendo essas coisas, eu vou enviar para vocês sábios, discípulos, e vocês matarão uns, perseguirão outros, para que nunca mais, para que vocês tirem essa máscara falsa e nunca mais vocês digam ao povo, se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca teríamos matado os profetas de Deus, teríamos escutado eles. Mentira. Jesus Cristo quis dizer que eles não suportam a verdade. Quer saber se o homem é de Deus ou não, irmãos? Diga a verdade de Jesus Cristo a ele, aí você vai ver a reação. Se ele aceitar e procurar se consertar, ele é de Deus. Mas a primeira coisa que ele tem é logo de não querer dizer, não é desse jeito que Jesus Cristo quis dizer, não. A primeira coisa que ele diz é um fato evidente, que ele não aceita o ensino de Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não quis dizer isso, não. Amar os inimigos, não. Ele quis dizer para você não fazer nada contra, mas também amar, não. Amar não tem condições de ninguém fazer, não. Essa é a reação da pessoa que não quer aceitar o ensino de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse amar os vossos inimigos e bendizer os que vos maltratam. É fato, é verdade, é ensino. O resto é história de trancoso, é conto da carochinha, é engano para lhe iludir. Então Jesus continua dizendo, ai de vós, doutores da lei de Deus. Agora vejam que é importante isso que Jesus Cristo ensina agora, não? Vejam que isso aí é muito importante. E escutem direitinho como é que Jesus Cristo diz. Ai de vós, doutores da lei de Deus, vocês que tiraram e enrolaram cada vez mais a chave da ciência, que é o conhecimento de Deus para o povo nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Ficando tão complicado, mas tão complicado e tão errado de seguir o modo de vocês a Deus, que nem mesmo vocês não conseguirão entrar no reino dos céus. E com isso, ainda impedem aqueles que entravam no reino dos céus de maneira correta e como
se podia ensinar. Quando Jesus Cristo terminou, irmão, esses sacerdotes começaram a apertar Jesus Cristo, esses líderes e doutores. Por que isso aí? Isso aí foi primordial. Isso aí, Jesus Cristo disse, a chave da ciência da Bíblia. É ou não é, irmãos? Há pessoas que ensinam a Bíblia tão complicado, mas tão complicado que a pessoa fica perdida. Ai de vós, doutores. Vocês tiraram e enrolaram cada vez mais a chave da ciência, que é o conhecimento de Deus através da Bíblia. Para o povo, ficou tão complicado que o povo não pode entrar. Vocês desviaram o foco do ensino de Jesus Cristo e colocaram para outras coisas, colocaram em outras coisas. E as pessoas seguiram. Então, nem vocês entram no reino dos céus e ainda impedem os outros de entrar. Por quê, irmão? Aquele que ensina o evangelho erradamente, ele nem entra no reino dos céus e ele impede outros de entrar. Como? Porque aqueles que ensinam errado e aceitaram esse ensino errado e não procuram corrigir, ele mesmo não procura ler, não procura saber a verdade de Jesus Cristo, lendo, fica seguindo aquele líder espiritual dele, está errado também. Por isso que Jesus Cristo disse, nem você entra e ainda impedem outros de entrar no reino dos céus, viu? Fica a vida toda naquela religião, naquela denominação, seguindo aquele líder, tá entendendo? Ensinando o falso, colocando o nome de Jesus na frente, mas os ensinos por trás mudam uma coisa, muda a outra, e a pessoa não tem conhecimento, não lê os evangelhos, não procura saber se aquilo que ele está ensinando é verdade. A culpa de quem não vai entrar no céu porque aprendeu errado é essa, porque não procura saber a verdade, confia em quem está na sua frente. Não confie, não. Jesus Cristo disse para você examinar as Escrituras, para você ler. Não é o seu pastor, não. O seu pastor tem que lhe ensinar e você comprovar pelos evangelhos. Você tem que ler. Então a culpa é sua se você ficou errado esse tempo todinho. A culpa é só sua. Ok? A quem muito se deu, muito será cobrado. A quem pouco se deu, pouco será cobrado. Por isso que eu estou dizendo isso. Não quero dizer que você vai estar absolvido, não, porque meu pastor ensinou errado, eu não sabia. Culpa sua. Não pense que vai escapar, não. Será menos castigado, é o que Jesus Cristo diz. Porque castigado mais é aquele que sabe e ensina errado. Nem entram no reino dos céus e ainda impede aqueles que poderiam entrar, mas que por causa dos seus erros enganadores, impedem que eles entrem. Então eles começaram a apertar Jesus Cristo, porque ele estava tocando numa tecla, ele estava ferindo eles muito, estava condenando. Então eles começaram a apertar Jesus Cristo para que Jesus Cristo dissesse mais coisa contra eles, porque pela lei de Moisés, falar contra o líder, contra o príncipe do povo, era passivo de condenação, mesmo que fosse a verdade, estava na lei e o povo sabia disso, que ele já tinha ensinado ao povo, não pode falar nada contra nós. Nós somos os líderes que ensinamos a lei de Deus. Ninguém pode dizer nada contra nós. Então, eles apertavam Jesus Cristo para Jesus dizer mais coisas. Só que não conseguiam. Tudo que Jesus Cristo dizia era comprovado pela Bíblia. Que eles estavam errados. Então, eles apertavam Jesus Cristo até Jesus Cristo sair de Jerusalém. Quando Jesus Cristo sai de Jerusalém, ele diz aquilo que todo mundo lê, né? Muitos cultos, muitas pessoas já sabem até isso de cor. Jesus Cristo olha para a cidade de Jerusalém, os líderes que recusaram ele, né, seus ensinos, e diz, Jerusalém, Jerusalém, ou em outras palavras, povo de Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele confirma que eles realmente não só mataram não, como eles diziam, não, nós não faríamos isso que nossos pais fizeram não, de matar os profetas não. Jesus diz que eles não só matavam não, eles matam, que matam os teus profetas e apedrejam os que te são enviados por Deus. Quantas vezes eu quis te ajuntar, teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo de suas asas. E tu não quiseste. Pois eu te digo que desde agora vocês não me verão mais, até o dia que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Observem que essas coisas se comprovam e vão se como é que se diz? Se confirmando depois.
Jesus Cristo sai agora de Jerusalém, ele caminha, mas fica ali pelas redondezas, depois ele retorna. E Jesus Cristo ainda vai entrar em Jerusalém aclamado. Nós vamos ver isso, montado no jumentinho, nós vamos ver. Então Jesus saiu de Jerusalém e começou aquela caminhada. Só que o povo, mesmo com os líderes religiosos contra, o povo sabia que havia muita sabedoria, muita cura, muita coisa em Jesus Cristo. Então a multidão seguiu ele também. E aumentando cada vez o número de uma forma, irmãos, que nos atropelava os outros para chegar perto de Jesus. E Jesus Cristo chama seus discípulos, bem perto, todos os seguidores, chama seus discípulos e diz: olhe, muito cuidado com os ensinamentos e doutrina dos escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei que ensinam a Bíblia. Mas vocês também, meus discípulos, não se preocupem, porque nada é encoberto que um dia não venha descobrir. Hoje eu revelei para vocês muita coisa a respeito da vida deles. Vocês ficaram sabendo, não foi? Demorou muito, mas hoje ficou sabendo. Um dia tudo será revelado. Não se preocupe com isso. Tudo que as pessoas dizem escondido para todos será dito bem claramente aquilo. E o que falaste aos ouvidos dos outros no gabinete, a portas fechadas, até em cima no telhado, gritarão essas coisas, para que todos fiquem sabendo. Foi essa geração, meus discípulos. Jesus Cristo se referindo aos fariseus e foi esta geração maligna e infiel de sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus e anciões do povo que me pediram um sinal quando eu cheguei aqui. Me pediram um sinal do céu para que eu, Jesus Cristo, prove que sou o Messias. Maligna é esta geração, raça de víboras. Querem impor ao Pai Celestial, que está nos céus, aquilo que eles não têm condições nenhuma de fazer. Eles não têm que impor nada. Por isso, nenhum sinal será dado a esses malignos, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como o profeta Jonas foi o sinal para os ninivitas, Jonas foi o sinal. Assim também eu, Jesus Cristo, serei o sinal para essa geração maligna, o grande sinal para eles. Mesmo assim, eles pedem um sinal de mim. Eu já sou o sinal. A rainha da Etiópia se levantará no dia do juízo e condenará essa geração maligna de sacerdotes religiosos. Porque ela saiu da sua terra, de muito longe, da Etiópia, veio dos confins do mundo para ver a sabedoria de Salomão, e através disso se converteu ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E está aqui na frente de vocês agora quem é maior do que Salomão, que sou eu, Jesus Cristo. Os homens da cidade de Nínive, o mesmo do tempo do profeta Jonas, se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração de hoje, pecadora de líderes religiosos, falsos, enganadores. Pois naquele tempo eles se converteram a Deus ouvindo a pregação do profeta Jonas. E essa geração maligna de líderes hoje não quer se converter com a minha pregação. E eu sou maior. Está aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Sou eu. Então, irmãos, fica evidente e mais do que confirmado a condenação de todos aqueles que não só ensinam erradamente o Evangelho e os ensinos de Jesus Cristo, mas como aqueles que pegam esses ensinos errados, não têm mínima vontade de comparar para ver se está certo e seguem cegamente estes ensinos errados. Só porque tem o nome de Jesus Cristo na frente, todo mundo segue. Não pode. Não é o fato de dizer que é de Deus, não é o fato de dizer que é o Evangelho, não é o fato de dizer que é Jesus Cristo que você tem que seguir. Você precisa procurar saber se é verdade. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito esteja nos ajudando a identificar os erros e seguirmos e aceitarmos a verdade do Evangelho. Continuo dizendo, só existe um caminho para se chegar à verdade e aos céus: os ensinos de Jesus Cristo, os Evangelhos, os 4 Evangelhos que estão escritos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É a bibliografia da vida de Jesus Cristo, de todos os seus ensinamentos. Não de todos,
mas a maioria para que nós não erremos o caminho do céu. Todos os outros caminhos vão levar você a tudo, menos a Deus. Não é todos os caminhos, não é todas as religiões que se levam a Deus. Mentira! Todas as religiões levam à condenação, à perdição. Certo? Todos os caminhos levam à perdição, à condenação. É isso que você tem que definir. E um só caminho leva a Deus, que é os ensinos de Jesus Cristo. Cumpra os ensinos de Jesus Cristo e é impossível que você erre o caminho dos céus, que você não tenha uma eternidade com Deus. É impossível isso acontecer. Se você seguir os ensinos de Jesus Cristo somente, pelos ensinos de Jesus Cristo, você vai saber que tem outros irmãos que precisa se congregar, que precisa louvar a Deus, que precisa seguir, certo? Que a religião é aquele que ajuda, que levanta, que dá comida aos pobres, que isso é religião limpa, imaculada para com Deus. Qualquer outra religião é errado. A religião imaculada para com Deus, se existe, é essa, disse Tiago, o apóstolo Tiago. Ajudar os órfãos, as viúvas, matar a fome de quem está com fome. Esta é a religião, esta é a vontade de Deus. E doutrinas e seguir doutrinas e ensinamentos só os de Jesus Cristo. Pelos de Jesus Cristo você não erra, você que se congrega com outros, você precisa estar se congregando, se reunindo com pessoas que formam também a igreja, que formam também seguidores do Senhor Jesus Cristo. E assim participar da doutrina, receber ensinamentos do líder de lá. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a ficar dentro do Evangelho e da verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.